Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. Hoje teremos a quarta aula sobre eletrodinâmica. Nessa aula, falaremos sobre associação de resistores. Se você não possui informação suficiente sobre resistores, não se preocupe. Acesse no alto do vídeo, no canto direito, e assista a nossa segunda aula de eletrodinâmica. E você vai aprender tudo o que precisa sobre resistores. Na aula de hoje, você vai aprender sobre associação em série, associação em paralelo e associação mista. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal e também aquelas pessoas que deixam seus comentários. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de acionar o sino. Dessa maneira você vai receber notificações sobre novos vídeos. Sua participação é muito importante para continuarmos esse trabalho. Associação em série. Os resistores estão associados em série quando estão associados em um mesmo trajeto, ou seja, no mesmo condutor, onde vai passar uma corrente elétrica, devido à diferença de potencial. Analisando melhor aqui o circuito, formado por apenas um condutor, que vai de A até B, nós temos aqui três resistores. Temos a corrente elétrica, passando por R1, R2 e R3. Como essa corrente elétrica passa por um único condutor, ela vai ter o mesmo valor durante todo o seu trajeto. Ou seja, I1 vai ser igual a I2, que será igual a I3, que isso vamos chamar de I. Agora, a diferença de potencial representada por U, ela vai ter um valor específico em cada resistor, ou seja, a diferença de potencial total vai ser dividida entre os três resistores. O valor de U vai ser igual a 1 mais o 2, o 3. E a resistência do circuito, como os resistores estão em série, será a soma da resistência de cada um. Vai ser R1 mais R2 mais R3. Beleza. Mas sabemos que para encontrar o valor da diferença de potencial, você usa a primeira lei de Ohm. Vamos supor que você não tenha o valor da tensão elétrica, do gerador que vai produzir a corrente elétrica. Mas você sabe que o valor dessa tensão elétrica é a soma de 1 mais o 2 mais o 3 se tiver 3 resistores. Para calcular o valor de U, vamos usar a primeira lei de Ohm. Então, o 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente elétrica, mais o 2, que vai ser a resistência 2 mais a corrente elétrica, mais o 3, que nada mais é do que R3 vezes a corrente elétrica. E aqui você vai ter o valor da tensão. Se de repente aparecer mais de 3 resistores, você pode analisar até N resistores. Nessa imagem nós temos aqui uma bateria, essa bateria tem 12 volts, e nós temos aqui um condutor, por onde vai percorrer a corrente elétrica. E nesse condutor nós temos 4 resistores, cujo valor da resistência de cada um é 1,5, ou seja, todos os 4 têm os mesmos valores. Podemos observar também aqui 2 voltímetros, onde esse voltímetro vai medir a tensão dos 4 resistores. E o valor dessa tensão será a mesma da bateria, e será lógico, que é igual a 12 volts. E esse outro voltímetro vai medir a tensão sobre esse resistor, que o valor é igual a 3. Sabe por quê? Eu sei, professor. O senhor disse que a diferença de potencial é distribuída entre os resistores que estavam em série, que era apresentado no circuito associado em série. Se aqui o valor da tensão desse circuito é igual a 12 volts, e todos os resistores têm o mesmo valor, então para saber qual a tensão em cada resistor é só pegar 12 e dividir por 4, e você vai ter o resultado que é igual a 3. Muito bem, pequeno gafanhoto. Sinal que você está prestando bem atenção na aula. Continue assim. Vamos lá, pessoal. Essa associação em série, com 3 resistores, pode ser comparado a esse circuito aqui, com 3 lâmpadas, tanto em cima como no simulador embaixo, pois sabemos que as lâmpadas também servem como resistor. Agora, um detalhe muito importante que você precisa saber, essa informação grave que ela é muito interessante. Esse tipo de associação
não é utilizado em residência. Por quê, professor? É o que nós vamos verificar agora. Por que elas não são utilizadas em residência? Porque se de repente uma das lâmpadas do circuito queimar, vai interromper a passagem da corrente elétrica. E dessa maneira as outras lâmpadas também não vão acender. Mas, professor, se de repente fosse essa da direita, que tivesse problema, as outras duas não iam acender? Não, não iria acender. Porque interromper aqui o condutor que ia conectar o polo positivo com o polo negativo. Então, se não conectasse, não ia haver diferença de potencial e não existiria a corrente. Não existindo a corrente, não vai acender nenhuma das lâmpadas. Por isso que não pode ser utilizado em residência. Porque já pensou? Se uma das lâmpadas queima, o que vai acontecer? Toda a casa vai apagar as luzes, ou seja, toda a casa vai ficar na escuridão. Isso será horrível. Então, qual é o tipo de associação que é utilizado na residência? Fique comigo e você vai verificar isso e muito mais. Se você já teve paciência chegar até aqui, então vamos continuar. Agora nós vamos estudar a associação em paralelo. A associação em paralelo acontece quando a corrente ela percorre vários caminhos, vários trajetos. Se caso a corrente que saiu e vai percorrer esse circuito, vai passar pelo caminho onde está o resistor 1, o caminho onde está o resistor 2 e o caminho que está o resistor 3. Quando isso acontece, esse tipo de associação é chamada associação em paralelo. Quando passa por vários trajetos e nesses trajetos existe um ou mais resistores. Essa associação equivale à associação apresentada nesse simulador aqui. Então nós temos aqui a corrente elétrica no sentido convencional do positivo para o negativo e passando pelos 3 trajetos, onde vai acender as 3 lâmpadas. Agora, interessante que se uma das lâmpadas der problema, a corrente vai ter outras opções para chegar até o polo negativo. Vai ter ainda 2 caminhos para chegar ao polo negativo. E se mais uma lâmpada queimar, ainda vai ter um caminho para poder chegar ao polo negativo, completando aqui a corrente elétrica. Vai ter ainda outro caminho para chegar no polo negativo. E dessa maneira, essa lâmpada vai acender. Não vai ter aquele problema que acontece quando a associação é em série. Então, esse tipo de associação que é utilizado nas residências. Outra informação importante para ser guardada. Quando a associação é em paralelo, quando você mede a diferença de potencial em cada trajeto, o valor será o mesmo da fonte geradora. A fonte geradora aqui é igual a 12 volts. Quando você mediu nesse trajeto, o valor dá 12. Se medir nesse segundo também vai ser 12. Se medir nesse primeiro, vai ser 12. Isso é explicado através da primeira lei de Ohm. Em relação à corrente elétrica, se tivermos uma corrente elétrica no circuito, essa corrente elétrica vai chegar nesse ponto A. Esse ponto A é chamado nó do circuito. E ela vai se dividir em 3 trajetos, onde um vai passar pela resistência 1, outro pela resistência 2 e outro pela resistência 3. O valor da corrente elétrica desse circuito será a soma da corrente elétrica I1 mais I2 mais I3. Não esqueça, o valor da corrente elétrica do circuito vai ser a soma da intensidade das correntes elétricas que passa por cada trajeto. E quando chegar no ponto B, outro nó, vai se juntar novamente e nós vamos ter aqui o mesmo valor que foi o mesmo valor da corrente elétrica da entrada. Se tiver mais trajetos, você pode generalizar. E a resistência? Para você achar a resistência, não é tão simples como na associação em série, só somar os valores da resistência. Nesse caso, para você achar a resistência total equivalente, você vai pegar o inverso da resistência total. Isso vai ser igual à soma do inverso de cada resistência. 1 sobre RT vai ser igual à soma do inverso de cada uma dessas resistências aqui. Aí você precisa fazer uma conta matemática, geralmente tirando o MMC, para chegar ao resultado. Se tiver mais resistência, vai generalizar até N. Vamos analisar esse caso específico, quando tem apenas 2 resistências. Que pode estar na horizontal, pode estar na vertical. Quando tivermos apenas 2 resistências,
você pode colocar a equação dessa maneira. A resistência equivalente vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Como esse exemplo aqui de baixo nós temos os valores das resistências, vamos poder, no caso, utilizar a fórmula para encontrar a resistência equivalente às duas no circuito. Qual a resistência do circuito? Vamos substituir o 10 no lugar de R1 e o 15 no lugar de R2. Em cima vamos multiplicar os valores e embaixo vamos somar. 10 vezes 15 é só acrescentar um zero, que é 150. 10 mais 15 vai dar igual a 25. Se nós dividirmos com cuidado, vamos ter que o valor da resistência vai ser igual a 6 kΩ. Um detalhe, esse K representa quilo. E quilo representa um valor numérico igual a 1000, que é 10 elevado à terceira potência, ou 10 na 3. Quando diz quilogramas, significa que é 1000 gramas. Agora, quando se fala em associação em paralelo, não quer dizer que os resistores têm que estar em linhas paralelas. Na física, quando fala em associações de resistores em paralelo, significa que estão em trajetos diferentes. Apesar que aqui não pode ser considerado associação em paralelo por causa que essa lâmpada está danificada. Então não passa corrente por esse caminho. Mas nesse outro exemplo, que é uma figura que foi usada numa questão muito importante do Enem, que a gente vai resolver futuramente, nós podemos verificar que a corrente elétrica vinha por esse caminho, chegou aqui nesse nó, se dividiu por 3 trajetos. Apesar que esses trajetos não são paralelos, mas essa associação aqui é paralela. A mesma coisa. Chegou aqui nesse nó, se dividiu novamente em 2 caminhos. Não são linhas paralelas, mas a associação é em paralelo. Agora um detalhe, que a associação aqui, ela está relacionando associação em série e paralela. Quando isso acontece, esse tipo de associação é chamada associação mista, que nós vamos verificar agora. É denominada associação mista de resistores toda associação que pode ser reduzida à associação em série e em paralelo, principalmente em série. Então nós temos aqui uma corrente que vem do ponto A e vai ao ponto B. Passa primeiramente pelo resistor R1 e depois chega aqui e se divide em 3 caminhos, onde vai passar por esses outros 3 resistores, R2, R3 e R4. Para você verificar a resistência total desse circuito, primeiramente você vai calcular o valor da resistência. Aqui, os valores estão em paralelo, através dessa fórmula. Encontrando o valor da resistência equivalente aos 3 resistores, aí você vai ter resistores associados em série. E para calcular o valor é só somar R1 mais essa resistência equivalente. E você vai ter a resistência total do circuito. Vamos verificar outro exemplo. Supondo que aqui esteja ligada essa chave, vai criar uma corrente elétrica, onde vai passar pela resistor 1 e depois chegar nesse ponto vai dividir em 2 caminhos. Então, associação em paralelo. E depois volta em um único caminho. Então, você vai usar essa relação aqui, já que você tem apenas 2 resistores para encontrar a resistência equivalente, ficando uma única resistência. E depois disso é só somar os valores através dessa fórmula. R1 mais R2 mais R3 e você terá o valor da resistência equivalente ao circuito. Quando é em paralelo, se for mais de 2, você utiliza essa de baixo. Então essa é a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem chegou até aqui, pode deixar no seu comentário para a letra D, para saber que você assistiu até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e até a nossa próxima aula.